Olá, galera do YouTube, soltando aqui também no Instagram. Estamos ao vivo agora? Estamos ao vivo! Começando aqui o Clube do Livro, então, os quatro compromissos. Esse daqui é o capítulo 3, o segundo compromisso. Não leve nada para o lado pessoal. Quem Essa é a faz nossa isso com vinheta. facilidade? Não levar nada para o lado pessoal. Você leva? Ah, mas quem que não leva, né? Pro lado pessoal, gente? Você que está aí no Instagram, você leva pro lado pessoal? As coisas que os outros falam? O cara chega pra você e fala, ai, como você, ninguém leva. Você leva. Não tem quem não leva, rapaz. E a gente Nós está aprendemos, né? o tempo inteiro querendo provar para o outro que a gente é ou não é algo, né? Exatamente, tá o tempo todo querendo provar. É. Então, nesse capítulo aqui, que é o capítulo 3, é o segundo compromisso, que se chama, né? Não leve nada para o lado pessoal. Então, nesse capítulo existe um convite, né? Para a gente compreender que tudo o que os outros dizem ou fazem é uma projeção de suas próprias realidades, né? E quando a gente internaliza o comportamento do outro, a gente compra o comportamento do outro, o que a gente está fazendo? A gente está permitindo que essas projeções afetem o nosso bem-estar, né? A nossa vida. Todas as ações, as palavras, né? As crenças, as dores, os medos, tudo que a outra pessoa tem, o julgamento que ela faz sobre ela mesma, e às vezes isso tudo que ela passa para você é um espelho dela mesma, né? E a gente acaba comprando como uma verdade, né? Tudo que a pessoa fala você acaba comprando uma verdade. E hoje a gente está vivendo num mundo assim, né? O mundo do Instagram, o mundo da tecnologia, as pessoas ficam postando ali, esperando para saber o que as outras vão falar, esperando a aprovação. Eu quero ser aprovado pelas outras pessoas, o que ela pensa. E na verdade o que ela pensa é o mundo interior dela. Tudo aquilo que ela pensa, o que ela fala, é dentro dela, não é seu, você entendeu? E a gente acaba comprando aquilo como uma verdade. É uma coisa certa, gente. A pessoa que vive em paz, sabe? A pessoa que não se julga, a pessoa que não se critica, a pessoa que se ama, a pessoa que se cuida, ela não julga ninguém, sabe? Se você não se julga, você não vai julgar a pessoa. Por mais esforço que você faça, você não vai conseguir julgar outra pessoa. Você só julga outra pessoa e outras pessoas, elas só te julgam quando tem o auto-julgamento. Então, o auto-julgamento ele vem antes do julgamento do outro. Por isso que todo julgamento que você recebe não diz respeito a você, diz respeito ao outro. Aquilo passa pelo filtro da pessoa e através do filtro dela, que são os auto-julgamentos dela, ela joga um julgamento em você. Por isso que Dom Miguel Ruiz diz, não leve nada para o lado pessoal. E tudo aquilo que você julga no outro é aquilo que está dentro de você. Também a gente tem que pensar dos dois lados, né? Se você parar pra pensar tudo aquilo que... eu não gosto que meu marido faz isso. Eu não gosto que a minha esposa é assim, assim, assim. Olha pra dentro de você. Vê o que tem ali dentro de você que tá reverberando com isso daí. Com a atitude dele e aí você vai lá e fica julgando ele. Isso serve para os dois lados, né? Não leve nada para o lado pessoal. Sei lá. Eu Dom acho que é Miguel isso mesmo. Ruiz, ele fala aqui na página 50, ele dá um nome, né? O que causa sua própria captura é o que chamamos de importância pessoal. Ele dá um nome para isso, né? Que é a expressão máxima do egoísmo. Quando a gente leva as coisas para um lado pessoal, isso eu acho que ativa o nosso ego, né? E o que acontece? Quando a gente tem essa ativação do ego, isso nos coloca numa posição de defensiva, De reagir, né? né? Por quê? Você vai querer provar o seu ponto de vista, vai querer provar que o outro tá errado, que o ponto de vista dele tá errado, que você não é aquilo que ele tá falando. E o que isso gera? Muitos conflitos desnecessários, né? E o que a gente começa a ver no planeta?
que quando esse tipo de coisa acontece, você leva muito em consideração a opinião da outra pessoa, você acaba criando muito mais desse sofrimento no planeta. Ele coloca uma coisa aqui, ó, que eu até anotei aqui, ó. Quando a gente leva para o lado pessoal, ele coloca assim, a gente acaba assumindo o veneno do outro como nosso, né? Você acaba assumindo o veneno do outro como seu veneno. Então, aquilo que o outro tá jogando, você assume como sendo algo seu. Aí, isso entra no que a Agnes está falando sobre o ego, né? Aí a gente começa a se defender. Ah, você acha que tudo aquilo que o cara falou é seu. E aí você começa a se defender sobre isso. Isso alimenta o sofrimento no mundo. Gente, esse capítulo aqui, esse capítulo 3, Não Leve Nada para o Lado Pessoal, ele é fantástico. Para mim é fantástico. E aqui eu vou até falar de uma ferramenta que é do Access Consciousness, tá? Que aqui na Criara a gente trabalha muito com as ferramentas do Access. Porque essas ferramentas, gente, elas são incríveis, tá? Elas realmente me salvaram dessa questão aí do levar as coisas para o lado pessoal. Foi realmente quando eu consegui sair disso. Que eu consegui parar de trazer as coisas para o lado pessoal. Não parei tanto, né, gente? Mas assim, ajudou. Mas é sempre um exercício. 90%. Minha vida mudou muito, assim. Muito mesmo, assim. Uma mudança Eu acho que isso pra considerável. mim é uma das coisas mais difíceis. Que é você não se importar com a opinião das outras pessoas. Isso é uma das coisas mais difíceis. É muito entendimento, né, que a gente acaba tendo. Mas o principal entendimento, assim, pra mim, tá, que me salvou disso, é que todos têm os seus pontos de vistas. Todos têm os seus pontos de vistas. Todos têm os seus interessantes pontos de vistas. E eu posso ter o meu ponto de vista, você pode ter o seu ponto de vista, fulano pode ter o ponto de vista dele, e tá tudo bem, gente. Ponto de vista não é verdade, não é verdade, né? Porque se eu tenho o meu ponto de vista e o fulano tem o ponto de vista dele, quem tá certo? Não tem certo ou errado, né? A gente tá num mundo de infinitas possibilidades e todos os pontos de vistas aí ou estão certos, ou estão errados, ou não estão certos, ou não estão errados. Isso não tem significância. E quando você tira a significância disso e você permite que o outro tenha o ponto de vista dele, nada do que a pessoa falar você vai levar para o lado pessoal. A primeira coisa que vai vir na sua cabeça é realmente um interessante ponto de vista, que é a ferramenta do Access Consciousness, que eu uso demais, demais. Tenho até uma tatuagem do interessante ponto de vista aqui no braço, porque ela realmente me ajuda. E essa questão, ela pega forte, né? Essa questão de receber o julgamento e você ir lá e se ferir com aquele julgamento da pessoa, isso pega bem forte. Então, por isso que essa ferramenta, para mim, ela é tão potente e me ajudou muito, né? Nessa questão do não leve nada para o lado pessoal. E é legal falar também aqui, colocar aqui também, que é a questão também do elogio, né? Não é só da crítica, que a gente está pontuando muito a crítica, mas o quanto que você também espera um elogio, né? O quanto que a gente fica preso tentando agradar as pessoas para receber um elogio. Se a pessoa não me faz um elogio, meu mundo acabou. Né? O quanto que a gente coloca na mão do outro a nossa felicidade, esperando que o outro nos ame e elogia. Ou e quando faz... a gente leva também para o lado pessoal o elogio bom, né? Que a gente É exatamente se isso. agarra naquele elogio bom. Né? Você só vai ficar feliz se o outro te elogiar, né? Se as pessoas falam, ai, nossa, como você é incrível, ai, nossa, como você tá linda, e você tem que se achar linda em primeiro lugar, é isso que é o que importa. Na verdade, o que ele fala aqui nesse livro, que ele fala, né, da questão dos elogios e das críticas, né? Uhum. Tem uma parte do livro que ele fala, quando você se conhece, a opinião do outro, seja uma opinião positiva ou negativa, não vai interferir em nada na sua vida porque você se conhece, você sabe quem você é. Então, se a pessoa fala, você é um nojento, tá muito claro que você é ou não é porque você se conhece. Ah, você é uma pessoa muito inteligente. Se você se conhece, você sabe se você é inteligente ou não. Então, fica muito claro o que é o outro expressando o ponto de vista dele porque você se conhece, né? E tem uma coisa aqui que ele fala que eu acho que é muito interessante, que muitas vezes o que você pensa nem é seu.
Tem uma parte aqui no livro, deixa eu ver se eu vejo a página aqui, que ele fala, deixa eu ver, a opinião que você faz de si mesmo pode não ser verdadeira. Então, portanto, não há necessidade de levar para o lado pessoal tudo que você escuta em sua própria mente. Então, não é só o que vem de fora, não é só o outro falando que você é bom, mal, bonito, feio, né? Mas é os pensamentos que você tem sobre você também. Por quê? Porque um dia na sua vida você aprendeu que você era determinada coisa. De tanto que a gente ouve, a gente acaba acreditando nisso, né? E se fazendo real, então a gente fica com esse pensamento. E aí tem uma outra coisa também. A gente aprendeu, né? A gente cresceu escutando da nossa família, você é capaz, você é incapaz, né? A sua voz é horrível, Você a é sua voz é incompetente. bonita, né? Então, várias outras coisas. Você é bonita, você é feia, né? Tem várias coisas que a gente escuta que a gente compra, né? Isso foi o tema do capítulo passado. E aí também tem uma questão, que às vezes as vozes que você escuta na sua mente também não são suas. O quanto que você está percebendo também outras entidades, outras energias. Você está escutando tudo isso. Então, às vezes, essas vozes que ficam te falando, principalmente se elas te falarem em segunda pessoa, né? Tipo, você é incapaz. Tipo, você não tá pensando em primeira pessoa, eu sou incapaz. Então, começa a perceber como que são os seus pensamentos. Primeira pessoa, segunda pessoa. Porque geralmente se vem assim, ó, você é incapaz. Você não vai dar conta dessa situação. Percebe? Percebe se esses pensamentos são realmente seus ou você pode estar captando, sim, energias, entidades, chame do jeito que você quiser. Exatamente. E cuidado, né, gente? Também como a gente falou no capítulo anterior, né, o poder das palavras, o poder do pensamento, o poder da intenção. Aquilo que você está pensando sobre você, o seu auto-julgamento, tem muita gente que pensa, eu não consigo, eu sou incapaz, eu sou não sei o quê, e fala as piores coisas sobre si mesmo, né? Vai estar vibrando nessa... Fala as piores coisas sobre si mesmo. Isso atrai entidades de baixíssima vibração que vai ficar lá te ajudando nessas afirmações, tá? Então, assim, são muitas vezes entidades muito trevosas, bem trevosas, para não falar outra coisa aqui nessa live, e que elas ficam lá do seu lado, realmente, você realmente é, sei lá, burra, você realmente é inútil, você realmente é isso, e você começa a acreditar muito mais nisso, muito fortemente mais, tá? Então, cuidado com o auto-julgamento. Você que vai estar vibrando nessa frequência, gente. Como que eu faço para não atrair essas entidades? Muda a sua vibração, muda seu pensamento, muda a sua companhia. Saia do auto-julgamento. Exatamente. Porque essa entidade é mal. Na verdade, você entra numa simbiose com essa entidade porque você está na mesma frequência. Isso faz parte de você. E foi pro auto-julgamento, não se julgue porque você está se julgando, tá? Porque aí você vai entrar num looping pior ainda. Então perceba lá que você se julgou. E, gente, interessante ponto de vista, né? Essa ferramenta é interessante fantástica. Ponto de vista que eu tô tendo esse ponto de vista sobre mim. Isso é só um ponto de vista. Interessante ponto de vista. É isso. É só um interessante ponto de vista, não tem significância. Quem não conhece pode anotar agora aí, ó. Aí que tá na live, que acabou de entrar, anota. Interessante ponto de vista. Essa ferramenta é fantástica. Do Access Consciousness. Exatamente. É poderosíssima, gente. Isso aí é fácil, parece ser fácil, parece ser bobo. Mas, gente, isso é poderoso. Tem uma parte aqui no livro que ele fala, que eu acho que também é uma dos pontos altos deste capítulo, que ele fala assim, tá lá na página 55. Não leve nada para o lado pessoal, porque ao fazer isso, você sofre por nada. Os seres humanos são viciados em sofrer de várias formas diferentes e apoiam uns aos outros quando se trata de manter este vício. Se você tem necessidade de sofrer,
vai encontrar facilmente quem o ajude nessa missão, com corpo ou sem corpo, tá? Da mesma forma, se você está ao lado de pessoas que precisam de sofrimento, algo em você irá levá-lo a produzir essa dor. É como se elas tivessem um cartaz nas costas dizendo: por favor, me machuque. Estão pedindo uma justificativa para o próprio sofrimento. O vício de sofrer não passa de um compromisso reafirmado todos os dias. Nossa, e você entra nesse looping, né? Nessa energia aí. Nessa sofrência. Na sofrência. Tem gente que gosta, né, da Ó sofrência. céu, ó mar, ó desilusão. Tudo bem se você gosta, gente. É aquele negócio assim, né? Se você escolhe sofrer, você não escolha, não tem problema. Você pode continuar sofrendo, isso tá tudo bem também. Mas você sempre vai procurar situações para que esse sofrimento se mantenha. Então isso é importante que você saiba. Que é um compromisso que você tem, né? Inconscientemente, né? Inconscientemente, né? Ai, mas eu odeio sofrer, mas eu não consigo parar de sofrer. Situações ficam acontecendo o tempo inteiro na minha vida. Então, você tem que olhar para o que aqui dentro de você está produzindo, né, esse reforço positivo, né, que você está reforçando esse sofrimento. Você está tendo algum ganho com isso. Ai, como assim estou tendo algum ganho com isso? É alguma coisa dentro de você que está fazendo com que você permaneça no sofrimento porque você está ganhando alguma coisa com isso, sim. Às E é vezes absolutamente a normal. atenção das pessoas, às vezes sei lá, A carência, né? alguém que você percebe que a pessoa se preocupou com você, você se mantém ali naquela vibração, né? Porque aquilo te fez um bem ali, naquele momento. Então, são coisas bem assim, sutis, né? Que a gente acaba não percebendo porque tá bem no inconsciente mesmo. Tem uma coisa interessante, assim, de repetições de comportamento. Então, percebe essas pessoas que sempre estão em relacionamentos onde são traídas, por exemplo. Então, o que acontece geralmente, né? Por que a pessoa ela sai de um relacionamento, entra em outro, ela é traída? Ou então, pessoas que sempre encontram outras pessoas que mentem muito pra ela. Então, todo mundo mente pra mim. Aí, quando você começa a fazer um trabalho com essas pessoas, você percebe que essas pessoas mentem muito pra elas mesmas. E elas se traem muito. Ai, como assim? Elas estão o tempo inteiro mentindo pra elas mesmas de alguma forma. E aí, como não atrair pessoas que fazem a mesma coisa? Você tá pedindo isso, né? Você tá nessa vibração. Então, tem até uma parte aqui que ele fala sobre isso, que ele fala assim, ó, para onde quer que vá, encontrará pessoas mentindo para você. E quando sua consciência aumenta, você percebe também que você mente para si mesmo. Então, não espere que as pessoas lhe digam a verdade, porque elas também mentem para si mesmas. Então, você acaba atraindo pessoas que também fazem isso com elas mesmas, e aí você fica nesse emaranhado. Quando você vê, você tá nesse emaranhado, todo mundo mentindo um pro outro, pra ele mesmo, entendeu? Aí você fica, uau, como que eu saio disso tudo? Como é que sai disso tudo? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Só tem um jeito de liberdade você sair. emocional. É autoconhecimento, é se olhando, é se percebendo, é reconhecendo o que você gostaria de mudar. Não tá errado. Vamos sair desse meio de falar que isso tá errado, que isso é ruim. Não, são coisas que se te incomodam, se você quer mudar em você, você tem que olhar para você e você tem que saber exatamente o que você gostaria de mudar. E aí, fazer o que se requer para que isso mude. Não tem assim, é ruim, é bom. Não, é a vida. Né? Então, o que você gostaria de mudar? Nada. Tá tudo bem também. Né? Tem uma coisa aqui que ele fala também, porque esse capítulo, ele fala muito dessa questão, é muito importante esse capítulo, que ele fala, pra mim, é a base do amor próprio, esse capítulo. Ele tá te ensinando a você se amar.
eu acredito. Porque ele fala assim, ó, tem uma parte que ele fala assim: se alguém não o está tratando com amor e respeito, é melhor que se afaste de você. Se não se afastar, você vai permanecer anos a fio sofrendo com ela. Esse afastamento pode magoar por um instante, mas seu coração irá curar-se disso. Porém, se você não se olhar, se reconhecer, parar de mentir pra você, você não vai conseguir se afastar dessa pessoa. Isso pra mim é amor próprio, não é? Sim. Totalmente. Eu coloquei até aqui, ó. Praticar este compromisso é um ato de amor próprio. É exatamente por isso. Gente, o que mais se aproxima do amor próprio, pra gente ter uma ideia, porque às vezes a gente fala amor próprio e fala, mas como assim amor próprio, né? Como que é uma coisa tão abstrata, né? Tipo, não tem um ideal, um modelo, alguma coisa pra você seguir. Amor próprio, o que é mais próximo do amor próprio é o não julgamento, né? Então, assim, não se julgue. É o que a gente tá falando aqui desde o começo. Pare de se julgar. Quando você para de se julgar, você não julga o outro, e o julgamento do outro também passa por você e você nem percebe que foi um julgamento, porque você não se julga, né? Você não tem essas feridas dentro de você. E quando você não tem feridas dentro de você, nada te atinge. Você não coloca o poder na mão dos outros, Exatamente. né? O outro não tem poder sobre você. Então, se eu sou uma pessoa cheia de feridas emocionais, imagina, tenho medo de que as pessoas me abandonem, eu sou totalmente insegura com a minha aparência, por exemplo, né? Acho que eu tô acima do peso e aí acho que ninguém vai gostar de mim, né? Então, olha só quanto auto-julgamento eu tô fazendo comigo. Aí chega uma pessoa e fala pra mim que eu tô gorda, por exemplo, eu vou me ofender demais. Mas não porque a pessoa falou isso, mas porque aquilo já existe dentro de mim. Ela só foi lá e reforçou, ela tocou numa ferida. Que você estava vibrando, né? Pra Então, mexer. exatamente. Então, quando alguém chega e toca numa ferida sua, é aí que você se magoa, é aí que você, né, tipo, acaba acontecendo muitas intrigas, muitas discussões. Por quê? Você vai ficar querendo provar pra pessoa que não é aquilo, porque você se magoa demais, dói muito, né? Mas porque aquilo já existe dentro de você, só por isso. Tem um lado aí também que às vezes não é que existe dentro de você. Às vezes não existe mais dentro de você, mas você conhece aquele sentimento. Por quê? Porque na vida nós estamos sempre em transformação, nós estamos sempre em evolução. E quantas vidas você já não teve? Quanto conhecimento, saber você não tem dentro de você? Quantas coisas você já não passou na sua existência? Só que se você escuta alguma coisa que a pessoa está te falando e você tem um ponto diferente, ponto de vista diferente daquele, se você, igual ele fala aqui, se você comprar o ponto de vista da pessoa, você vai querer provar que o ponto de vista da outra pessoa está errado. E aí a gente entra naquele negócio que a gente estava falando no começo aqui, né? Isso vai trazer, vai te colocar numa situação de defesa, vai trazer intrigas, brigas e vai trazer muito sofrimento. Você vai se desgastar, né? Porque não tem um ponto de vista certo ou errado. É um monte de gente dando os seus pontos de vista, cada um querendo defender o seu, querendo provar que o seu é o correto, é o verdadeiro, é o único, que vale a pena, né? E é isso, é daí que surgem as guerras, por exemplo. Exatamente. Né? Então, se a gente pratica esse segundo compromisso, né? Que eu vou repetir aqui, porque eu vi que algumas pessoas entraram depois. Então, assim, ó, não leve nada para o lado pessoal. Esse é o segundo compromisso que ele coloca. Então, se a gente pratica esse compromisso, o que que esse novo hábito vai trazer pra gente na nossa vida? Isso vai, primeiro, evitar muitos aborrecimentos na nossa vida, né? Toda raiva, inveja, ciúmes, o que mais que ele coloca aqui? Tudo isso, tristeza, tudo isso vai desaparecer.
vai desaparecer. Por quê? Porque você está muito bem com você. Você sabe quem você é, você se conhece, você tá ali bem. Então, Você fica livre, né? Tem uma liberdade, né? uhum, E o mais incrível disso daqui, que você pode fazer, é toda vez que você levar algo pro lado pessoal, ao invés de você já ir pro modo discussão, pro modo defender meu ponto de vista, você vai para você. E aí você se pergunta: por que que eu estou me aborrecendo com isso? Por que que isso que a pessoa me falou está mexendo tanto comigo? Onde isso está? Onde isso existe ou existiu dentro de mim? E começa a se fazer essas perguntas, porque essas perguntas é o que vai expandir a sua consciência para o seu autoconhecimento, para você se aprofundar em quem você é e o que tem aí dentro. Só quando a gente tem a coragem de olhar para aquilo que tem dentro da gente é que a gente consegue evoluir, porque a gente consegue mudar aquilo. Se você continua colocando as suas sombras debaixo de um tapete, vai ser bem difícil você mudar algo na sua vida. Quando a gente olha para as nossas sombras, que a gente encara aquilo que a gente não quer encarar na gente, com carinho, com acolhimento, e fala, tá tudo bem, eu tenho isso dentro de mim, agora o que eu faço com isso? Aí você tem uma escolha para fazer. Mas o importante é esse reconhecimento. Reconhecer que nós temos um lado luz e um lado sombra, sim. E esse lado sombra a gente tem tanta resistência de olhar. E é essa sombra que a gente resiste a olhar que criam as mágoas, que faz com que a gente leve tudo para o lado pessoal. esse capítulo, ele é curtinho, ele é intenso e ele, não sei se vocês percebem, mas assim, ele tem uma energia bem assim, densa. Mas por quê? Porque a gente está falando muito de julgamento. Exatamente. E quanto assim, gente, tudo que é pesado é uma mentira. Tudo que vem pra gente como pesado é uma mentira. Então, quando a gente começa a falar de julgamentos, a gente começa a falar, se olha, ai meu Deus, vou me olhar, ai como é difícil isso, ai não sei o quê. Começa a ficar pesado. Então começa a olhar no seu mundo, porque cada um de nós aqui somos um mundo, somos uma realidade, né? A gente pode estar aqui na mesma sala, os três, mas eu de repente posso ver passando ali uma abelha que não faz parte da realidade deles porque eles não viram. E a gente está no mesmo espaço. Então cada um de nós aqui vive uma realidade, um mundo. Um ângulo, um ponto de vista. Né? Então, quando a gente pratica tudo isso, tem até uma coisa que a gente fala em Axis, né? Que 98% dos seus pensamentos, sentimentos e emoções não são seus, né? E aí a Gi falou agora para você se olhar e se perceber, mas também percebe se você... Vou fazer uma pergunta. Você se enxerga só como um corpo? Você acha que você é só um corpo nesse planeta? Ou você acredita que você é mais que um corpo? Que você tem um espírito, que você é um ser, se você tem uma energia além do seu corpo? Tá, se você respondeu então que você é mais do que um corpo, que você tem uma energia, que você tem um espírito, me fala o quanto grande que é esse espírito. O quanto grande. Você consegue ver onde ele começa e onde ele termina? Você consegue ver as bordas desse espírito, dessa força, dessa energia? Percebe só? Não. Então você é um ser infinito? E aí você pode se perguntar, um ser infinito estaria sentindo tanta raiva porque o outro me chamou de burra? Um ser infinito estaria sentindo tanta tristeza nesse momento? Um ser infinito estaria se sentindo incapaz?
Então, por que você está? Né? Eu acho que todas as vezes assim que eu entro num espaço de limitação e eu lembro que eu sou um ser infinito e eu me pergunto, então, por que que eu estou nessa limitação? Se eu sou um ser infinito? Isso para mim muda tudo. Muda tudo. Dá uma reviravolta assim, aí eu lembro que peraí, quanta significância que a gente dá para as coisas, para as pessoas, para os comentários, para as opiniões, quanta importância e significância que a gente dá para tudo isso. Né? A gente faz isso real. E se você quiser aprofundar bem mais nesse tema, dia 24, agora teremos um retiro de um dia em Guararema, um dia muito transformador, cheio de especial. atividades, com muito autoconhecimento. A gente vai te guiar nessa jornada de autoconhecimento que você tá aí. E vai te ajudar aí a sair de lá. Você vai sair de lá pronto para recomeçar a sua rotina com mais clareza, né? Com menos ansiedade, com menos estresse e muito mais aprofundada em você mesmo. Então vai ser um dia inteiro muito bacana Com lá com a exercícios, gente, com práticas, prática Eu acho de que- yoga, prática de meditação, muita coisa prática legal. de automassagem. Vai ser bem legal. Eu acho que depois de um retiro desse, a única coisa que, assim, da minha experiência, de todas as vivências que eu tive, e assim, para mim o que mais vale a pena é liberdade e paz. Independente de qualquer coisa, assim, é liberdade e paz. Você passa um dia ali se conectando com você, sabe? E limpando tudo aquilo que tá te bloqueando, que tá ali causando todas essas nhacas aí, sabe? Num ambiente seguro, num ambiente com pessoas que realmente vão te guiar ali. É muito libertador mesmo. Transformador, assim, né? transformador. Né? Retiro Você é sai, transformador. não tem como não sair de lá com um outro olhar, com uma paz interior muito grande. O que eu percebo muito, assim, quando a gente fala, né? Não leve nada para o lado pessoal. E o que mais a gente vê hoje são pessoas sofrendo de ansiedade, burnout, principalmente, assim, relacionados a trabalho, ambiente de trabalho, relacionamentos, porque, né? Relacionamentos amorosos, românticos, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, vai lá participar do retiro, enfim, que você vai passar por tudo isso, eu acho que a pessoa, ela é uma escolha, né? A pessoa, ela tá tão dentro dessa realidade, dentro dessa caixinha, que é mais ou menos a sensação que eu tinha, que eu falei pra vocês, que eu sinto quando eu tenho que me lembrar o tempo inteiro que eu sou um ser infinito. Porque você fica tanto dentro da limitação e você acredita que aquela é a única situação possível. É a única realidade existente É. no universo. De sofrimento, né? Você fica naquela sofrência, naquele trauma e drama. E aí parece, você se esquece das infinitas possibilidades. Você se esquece do quanto infinito que é o universo, que é Deus, que é... O quanto, gente... Às vezes a gente esquece que nós somos corpos mortais. Às vezes a gente mergulha num problema, numa situação, e aí a gente esquece que um dia essa vivência aqui neste plano vai acabar. E aí eu sempre me pergunto também quanto tempo que eu acho que vale a pena eu ficar no trauma e drama, sabe? Ficar no inferninho, ficar no cocô, ficar vivendo situações de sofrimento. Quanto tempo vale a pena eu gastar sendo infeliz nessa vida? E aí quando eu me pego pensando, meu Deus do céu, peraí, já deu 5 minutos, já é o tempo, assim, o máximo de tempo que eu escolho gastar sendo infeliz. Porque o tempo passa, os dias passam, e nós estamos aqui nessa realidade para sermos felizes. É isso, é sobre isso. Ninguém veio para cá
para ser infeliz, triste. Isso é uma mentira que contaram pra gente, que você veio para sofrer. Não. A evolução, gente, ela acontece quando as pessoas descobrem verdadeiramente a sua essência. E a nossa essência é a felicidade, Estamos aqui para isso, né? para lembrar de quem somos. Gente, Exatamente. Deus não é aquele senhor que vai te julgar e vai falar que você está certo, que você está errado, ou que vai te punir. Não, gente. Então, o que mais é possível? O que mais é possível que você nunca nem sequer considerou? Que se você considerasse, mudaria tudo, né? Bora pro retiro, gente, em Guararema, dia 24 agora, tá chegando desse mês. Para fazer a sua inscrição, o link tá na bio aqui do Instagram, então você pode ir lá, clicar, fazer a sua inscrição. Ah, eu gostaria de mais informações. Manda pra gente um direct. Lá também na bio tem o WhatsApp, manda um WhatsApp, tá? Qualquer informação, quer informações de pagamento. Às vezes você entra lá no link, tem um link para pagamento. Aí você fala, para mim esse tipo de pagamento não funciona. Entre em contato, gente. Fala, eu posso pagar desse jeito ou daquele outro jeito? Entendeu? Então, quando a gente faz uma escolha, a gente faz o negócio acontecer, Exatamente. né? O que mais é possível. O que Mas é possível. E a gente está, né, no segundo compromisso do livro que se chama Os 4 Compromissos, então a gente chegou na metade. Falta 2 compromissos aqui para terminar. Não. Semana que vem vamos para o terceiro compromisso. E se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, que é gratuito, entra no grupo do WhatsApp. Lá você recebe todas as quintas-feiras o áudio desse Clube do Livro. É a primeira vez que nós estamos fazendo no Instagram. E também todas as gravações com as nossas carinhas estão no YouTube. Então você também pode Para você ver que lá. está aí no YouTube agora assistindo a gente, um beijo no meu card. Precisamos falar alguma coisa. Ganhou um pirulito. Ganhou um pirulito. Deixa eu falar uma coisa pro povo que tá assistindo, que é aqui do ABC, ou também se é de algum outro lugar e gostaria de vir aqui para Mauá, no sábado agora, dia 11 de maio, gente, aqui no Parque São Vicente em Mauá, na Academia Delta, nós estaremos presenteando todos vocês com um aulão de yoga. Gente, que incrível! Nossa instrutora Gisele Sainto estará lá presenteando a todos vocês, porque domingo é Dia das Mães. Então, quem não é mãe também será muito bem-vindo. Pode ir, sim. Mãe, Com pai, certeza. filho. Mãe, pai, filho, tio, avô. Começa às 9 horas, as informações também a gente deixa aqui para vocês. Mas no final, cheguem, vai ter sorteio também de prêmios. Pelo que eu cheguem entendi. uns 5, 10 minutinhos mais cedo para dar um tempo ali para vocês se acomodarem. Não chega na correria, né? Chega tranquilamente, leve o seu mat, se você tiver o seu mat de yoga, e aproveite esse aulão. O que mais é possível? Gratuito. Se não tiver também não tem problema, tá, gente? Lá tem colchonete, mas não sei se vai ter para todo mundo, então, mas enfim, vamos ver. Isso aí, gente. Então, esses foram os recados. Beijo, Beijo, beijo. Agora eu tenho que ir gratidão. até aí para apertar o stop.